Olá pessoal, estamos começando mais um Talk Místico aqui pela Astral TV. Esse programa vai ao ar todas as terças-feiras, sempre às 21h30. Então, fique conectado conosco aqui pelo 33.3 da TV aberta, que você vai ver esse programa e muitos outros programas, porque você sabe que a Astral TV tem uma programação totalmente dedicada à espiritualidade. Aqui você vai aprender sobre astrologia, tarô, runas, wicca, bruxaria, constelação, radiestesia radiônica. Se você acompanha a nossa programação, você sabe que a Astral TV é o seu ponto de encontro com todas esses temas que falam da espiritualidade, mas sobretudo das energias. Então, fique conectado na programação inteira. E a gente, nosso programa especificamente, tem sempre reprise às quintas-feiras no mesmo horário. Então, perdeu o programa de terça-feira? Não tem problema. Na quinta-feira, às 21h30, o programa reprisa, tá? Olha, hoje estou recebendo uma amiga querida para a gente falar sobre tantos temas legais, sobre tantas coisas. A gente se conhece há tantos anos que eu acho que eu já até perdi as contas de quanto tempo que eu conheço ela, que tem um trabalho incrível com constelação, com atendimentos de tarô, enfim, né? A missão dela é colocar o ser humano no seu caminho de realização, de encontro com a sua totalidade. Eu tô falando de quem? Da Mônica Mor. Tudo bem, Mônica? Tudo bom, querido? Obrigado por aceitar o convite, viu? Muito grata. Eu sempre sigo feliz quando tu me convida. E você sabe que eu te amo com muito. Amor, eu também te amo muito. Tantos anos, a gente já perdeu até a conta. Já perdemos Eu as não contas, sei. até porque não precisa mais nem fazer cálculo. Não é? A gente está Já além do chegamos- tempo e do chegamos espaço. no lugar do além do tempo. Os meninos, os filhos dela eram crianças, Crianças, eram e agora já jovens, são já adultos. são homens adultos, né? Olha que bom, maravilhoso, meu amor. Mônica. Que bom estar contigo. Gostoso, Que bom né? estar com vocês também. E aí, então, a Mônica está inclusive morando aqui em São Paulo agora, porque a Mônica é do Sul, aí foi para Brasília, Morei no Rio de no Janeiro. Rio de Janeiro. Passei 4 anos no Rio de Janeiro, depois eu fiquei 9 anos voltei ao Rio Grande do Sul, depois Brasília e agora São Paulo. São Já Paulo. tem um ano e meio que Uma tô peregrina do mundo. Peregrina Que é do uma alma mundo, cigana, né, fia? Alma cigana. Dia 27 estou indo para Roma. Olha que delícia! Olha que lindo! Mas não vai ficar lá, né? Não, vou rapidinho. Vai e Volto. volta. Aproveita para se conectar com aquela terra. Isso. Tem uma energia mágica, né, gente? Roma é um local que antigamente tinha muita espiritualidade, religião. Nossa noção de cultura, de tudo vem de lá, né? É um caminho mesmo da gente começar a seguir para o mundo internacional. Verdade. Mônica, vamos falar do seu trabalho? Vamos. Como é que você chegou vamos. nas constelações, Mônica? Então, Cláudio, as constelações elas surgiram, já perdi as datas, né? Mas eu trabalhava já com tarô, já trabalhava com cura, com terapias, várias terapias. Bruxaria. Bruxaria, que sigo ainda trabalhando com os rituais, né? Com as cerimônias, ritos de passagem, inclusive. E aí a constelação ela veio agregar. Primeiro eu busquei a constelação para mim, né? Para resolver assuntos pessoais, e quando eu entrei no campo eu já me sentia ali, já existia, o meu campo já estava em conexão com as constelações dali, foi um passo para eu já entrar, fazer a formação e me dedicar bastante para as constelações. Então é um recurso muito importante, porque todo o nosso trabalho ele é fundamentado em fenômenos, é fenomenológico Isso. e ancestral. Isso. Então, nada mais propício do que unir dentro das constelações toda a gama já de conhecimento e envolvimento que nós temos, né? Você percebeu que teve realmente um avanço depois que você começou a trabalhar com as constelações? É uma ferramenta que realmente veio para mudar o seu trabalho? O que eu percebo, Cláudio, que eu me transformei nesse processo, porque eu contribuí com muitas pessoas, mas tinham situações que eu não encontrava resposta no meu campo. Não tinha resposta, eram rituais, mas tinha, porque não era comigo, era com a minha família. Eu queria entender a minha família desde que eu era criança. E eu não conseguia ter uma resposta para que aquilo tivesse uma explicação plausível, né? Quando eu abro o campo da constelação, que eu vejo o meu movimento em direção à mãe, né? E vejo todo um processo familiar ali presente que
ia realmente em ressonância aquilo que eu sentia e que não tinham palavras que traduzissem, porque a constelação, mais do que uma explicação, é uma sintonização do campo. Tu entra numa frequência em que tu observa o todo e tu sai desse lugar, né, de achar que tu é autor da tua vida. Tem muitos fenômenos acontecendo em volta até que tu possa te apropriar de ti mesmo. E então, coautores, né? Pessoas que vieram antes da gente. Muito, né? antes, os Tão nossos ajudando a escrever a nossa ancestrais. história. Muito, tem muitos campos lindos. Eu lembro de uma constelação que eu fiz com uma terapeuta maravilhosa, ela trabalha com xamanismo. E aí ela abriu o campo, apareceu o Bezerra de Menezes, o doutor e ele é meu tio-avô, meu tio-bisavô. Olha. Então, o campo já tinha essa mensagem. E eu, na hora, eu até refutei a possibilidade de estar acontecendo aquilo. Eu disse, acho que não é bem isso. Mas todas as informações que foram chegando no campo, e eu tinha encontrado uma pessoa que era minha amiga, de outras técnicas terapêuticas, uma colega, nos encontramos por acaso em frente ao meu prédio. Eu disse, vamos para a minha constelação? Fomos de jipe. Olha uma coisa, ela estava de jipe, a gente foi para a minha constelação. E foi tão, sabe aquela coisa? E ela é devota do Bezerra de Menezes. Olha. E ela entrou no campo e acabou representando a mãe dele, que é parente da minha mãe e sei lá qual grau de parentesco. Enfim. Foi tão bonito esse trabalho que depois na apometria apareceu semelhante trabalho. E que são campos que não se conectam, não estavam juntos e se conectaram. Então eu só posso agradecer e confiar. Em tudo que a constelação me trouxe foi a capacidade de perceber onde eu estou. E o que me envolve, o que me emaranha. Então eu, a partir desse lugar, eu comecei a envolver e não ser envolvida. Você acha que a gente que está aqui no Brasil, por causa da nossa natureza, que é mais mística, que é mais espiritual, a constelação ela está num outro patamar, ela está num outro nível, que você estava falando assim, que você trabalhou com apometria e tal, e que esses campos eles se cruzaram, não é? Quando a gente vai ver a constelação lá fora, isso quase não existe. E aqui no Brasil a gente vê alguns relatos de pessoas que vão trazendo outras técnicas, que vão incorporando outros campos ao campo da constelação e enriquecendo a constelação. Você acha que a nossa constelação ela é diferente do resto da constelação do mundo? Então, porque a constelação, o que ela traz, né? Todos têm direito a pertencer. Se nós somos uma terra mística, uma terra que tem vários fatores que contribuíram para ser quem somos, como não estarem presentes os indígenas, os negros, os portugueses, então os europeus. Isso. Então nós trazermos esse contraste para nossa brasilidade, eu sinto que é algo que engrandece muito e que a gente pode sim, desde que a gente saiba que existem algumas leis sistêmicas que elas têm que estar presentes. Tu não pode simplesmente achar que tu criou algo, aí né? Outra coisa, né? É outra coisa. Aí vira outra, escolhe um outro título, né? Escolhe um outro nome, porque dentro das constelações a gente tem que honrar aquilo que já veio antes. Sempre esse caminho, eu acho que ele é fundamental para que a gente possa ter base e ter firmeza, né? Tu pode voar, mas tu tem que ter raízes. Olha, será que a gente daqui a uns anos pode pensar em uma escola brasileira de constelação, né? No sentido de uma metodologia diferente que se desenvolva a partir daí? Porque, é claro, o Hellinger deixou as coisas e isso vai tomando outros vultos. Mas tem muitos outros mestres, professores e que trouxeram outras influências. Então, o Bert, ele serviu como, e ele é, né, a nossa maior referência. Mas existem o Matias Vargas com a estrutural, existem tantos outros métodos em que a gente vai observando o campo e vai vendo o que aquele cliente precisa. Cada pessoa precisa de algo, não é tudo que seja igual. Sim. Né? O que mais importa que eu vejo hoje é que a constelação contribui para que as pessoas se afastem dos medicamentos, né, das desculpas, da vitimização. Quantas vezes tu traz para um campo a vítima e o algoz e tu consegue observar a mudança do comportamento daquela pessoa, doenças que a gente constela, órgãos físicos que podem ser constelados, podem ser levados para o campo. Então, é uma medicina nova, né?
É um caminho novo e que a gente tem muito para descobrir ainda. Eu já fiz constelações do mapa astral, de mapas astrais. Tu coloca um mapa do momento presente e aí tu coloca os planetas e é muito lindo o movimento. Que legal. E tu vai fazendo esses movimentos de cura, movimentos de aproximação e afastamento conforme aquilo vai te mostrando onde que tu está dentro desse campo. Por que que tu não sabe? Porque eu achei lindo a minha constelação. Vou dar o meu exemplo. Quando eu constelei o meu mapa védico. Então, Saturno oprime Áries, né? Marte. E aí, na hora da constelação, Marte olhou para Saturno e disse que ele, com algumas palavras, mas dizendo assim, que ele agora agradecia aqueles ensinamentos. E eu passei por mudanças, porque a minha saúde estava bastante fragilizada. Isso me recuperou muito a saúde, o vigor. Então a gente vai observando o que o campo pode te oferecer e com certeza a resposta vem. Porque não adianta tu, eu fiz, presta atenção. Quando a gente faz um trabalho, a gente tem que ficar atento àquele movimento. Simplesmente não ficar esperando uma mudança, mas saber que a partir daquele lugar algo vai acontecer. Você falou uma coisa muito interessante que é a constelação dos órgãos, né? Quando a gente pensa em constelação, a gente acha que constelação é apenas um processo de constelar a vida humana. Então a gente vai lá, coloca os seres humanos com seus dilemas e aí a gente faz a constelação. Mas é muito mais amplo que isso, não é? Porque a ancestralidade, muitas vezes, algumas debilidades, algumas exclusões, o corpo ele inclui. E às vezes são tumores. Sim. Né? Às vezes tem doenças que vão endometrioses, né? Mulheres que tiveram aborteiras na família, vou colocar um caso, elas vão ter, às vezes, o ovário, né, policístico, ou vai ter endometriose. E quando elas estão buscando outras terapias, outras curas, quando faz a constelação, se dão conta. Então, aí, deixa com quem fez, o campo se reorganiza. Não existe dentro das constelações o senso moral. Não existe o certo e o errado. Existe o que aconteceu e os que foram incluídos e os que foram excluídos, né? E o que fazer para melhorar essa história. E aí a gente dá um movimento, né? Como tem um campo nas constelações estruturais em que a gente trabalha com os milagres, que significa a solução. Tu já vai buscar a solução. É outra prática, é um outro viés. O importante é tu saber o que o teu cliente está buscando. Eu trabalho muito para empresas, né? Então, quando a gente trabalha com a empresa, para que a empresa possa ter energia para seguir adiante, ela precisa ter um proprietário ou uma sociedade forte. Senão, não tem força para seguir adiante. Então, tu vê na empresa os problemas das famílias. De origem. Às vezes tem algum familiar que teve prejuízos, maldições hereditárias, perderam tudo, foram assassinados por questões de dinheiro e aí isso volta para o campo. Então a gente vai observando, mas é observar do que falar, né? O campo ele fala através do movimento dos corpos. Quanto a gente fala que tem constelação na água, que tem constelação, várias formas de constelação. O importante é que o profissional seja capaz de observar. Né? Em primeiro lugar, um profissional sabendo observar. E eu sou uma pessoa observadora. Né? Eu sou uma pessoa atenta, gosto de ficar na presença. Eu sinto que isso é um trabalho fundamental para que a gente possa ficar. Então, quando eu faço um trabalho que eu posso oferecer para o meu cliente um recurso para que ele ultrapasse alguns limites que estavam lhe impedindo de ir para o sucesso, de ir para a vida, a gente consegue fazer um trabalho bem lindo. Você estava falando de constelação de imóveis. Eu tenho um amigo meu, que é inclusive padrinho do meu filho, que é constelador. E ele fez um trabalho, uma vez, há uns tempos atrás, de trabalhar junto a imobiliárias para constelar imóveis que estavam empacados, que estavam ali, que não saíam, que ninguém queria comprar, que a pessoa ia, até visitava, mas o imóvel não saía. Então, ele começou a fazer esse trabalho com essa imobiliária que contratou ele para constelar esses imóveis que estavam encalhados, que ninguém queria, e deu muito resultado. Mas eu trabalho, agora não tanto, né, mas eu trabalhei muito no Rio de Janeiro com imobiliárias, com corretores de imóveis, né, e médicos. Tem várias profissões que buscam
o olhar para poder auxiliar, inclusive, empresas de marketing, de vários acordos. Às vezes tem um contrato para acontecer e a pessoa quer saber quais são os riscos que ela terá, né? Como que ela vai resolver aquela situação. A gente constela, as coisas realmente se apresentam. E precisa necessariamente do ser humano para constelar ali numa sessão? Ou a gente pode ter representações, porque eu já vi algumas pessoas até constelando com tarô, com as cartas do tarô. Eu constelo com as cartas do tarô, mas para mim. Uhum. Eu coloco, posiciono, escolho. Nós temos cartas sistêmicas dentro da linha de constelação, tem as cartas sistêmicas. Então, o que a gente pode fazer é usar qualquer recurso. Por exemplo, essa imagem, aquela imagem, essa imagem, a mão. Tudo pode ser constelado. A minha posição de estar sentada, a tua posição. Isso tudo é material para constelar. As pessoas que estão lá em casa, Mônica, que você poderia dar um conselho para elas do porquê que elas deveriam se constelar. Qual seria esse conselho seu? Existem conflitos? Onde há conflito, há solução. Quando aparece o conflito é porque ele está buscando uma solução. Quando tem alguém que se conecta com a ovelha negra da família, essa pessoa é uma buscadora que está indo em direção a trazer uma resposta para todo o seu sistema ancestral. Porque muitas vezes a gente usa o termo cura e chega de um lugar ruim. As pessoas não conseguem compreender como é curar algo, né? É trazer à luz, observar, ter visão. O que eu torno realidade, fica mais fácil de eu conseguir encontrar o meu lugar dentro daquele campo. Às vezes está acontecendo coisas, doenças, problemas de dor de cabeça. Eu tinha muita enxaqueca e é amor interrompido com a mãe. Quando eu começo a olhar para minha mãe de um outro lugar, de uma forma inconsciente e fenomenológica, isso passou a sair, porque está acionado com o fígado, que também é um órgão que precisa ser visto muitas vezes. Então a gente vai fazendo associações, trabalha muito com associações e vai entrando em ressonância com a luz, com o caminho. O que tu queres? Sucesso profissional. Tu tem sucesso profissional? Ok, as coisas estão acontecendo. Relacionamento amoroso, a pessoa não consegue se relacionar. Muitas vezes o pai ou a mãe deixou alguém lá atrás esperando e não voltou, né? E aí tem essa sensação de que quando começa a se relacionar, alguém vai embora. Olha. E aí, isso é um campo muito importante para ser constelado. Né? Pessoas que gostariam de ter uma gestação, de engravidar e tiveram abortos antes. Então, eu sugiro que antes de tentar mais uma vez, fazer uma constelação. Que legal. Eu constelei uma cliente que eu tenho um carinho muito especial por ela. Eu atendia toda a mãe, depois a mãe veio ela e agora atendo as filhas. Também nesse campo. E quando ela veio, ela queria engravidar a segunda filha e estava com o tempo biológico chegando ali no deadline. deadline. Né? E aí o médico sugeriu fazer todo um trabalho para ela fazer uma inseminação artificial, porque ela não teria tempo, porque ela estava entrando em menopausa precoce. E a constelação mostrava exatamente um relógio correndo, ela tinha um representante representando o tempo e era uma pessoa correndo como se fosse correndo contra o relógio. E de repente ela sentou. E aí eu dei um checkmate. Ou segue a minha orientação ou do médico, nós estamos concordando com um modo de atendimento. E aí ela engravidou e a menina é uma Isadora, presente de Isis. Presente de Isis, que lindo. Presente de Isis. Então, assim, a gente já tem alguns momentos que eu me coloco como terapeuta, eu não posso continuar vendo algo e não me colocar. Claro. Né? Porque senão eu estaria trabalhando contra aquilo que eu já recebi no campo. Então, essa postura eu tenho, assim, de, olha, a gente vai seguir juntos, ou então segue com um médico convencional, tradicional, que gostaria de passar por esse processo. Eu acho doloroso. Mônica, a formação das pessoas que estão buscando se formar como consteladores, como é que funciona? Bom, Cláudio, o que eu posso te falar? Eu não posso falar das pessoas, porque eu sou a pessoa que menos conheço pessoas. Muito bom. Sabe? Eu não conheço pessoas. Eu estou olhando para o meu caminho, né? E a partir do meu caminho, eu sou uma pessoa que eu estudo todos os dias. Né? Eu estudo todos os dias, eu busco informações corretas, sérias, além de ter feito uma formação,
né, com a Metaforum, eu fiz a formação familiar, sistêmica, estrutural. Então, assim, eu me coloquei em retiro para fazer todo um trabalho com a Tânia Rocha. Quer dizer, eu busquei profissionais que eu considero bem capacitados para poder receber uma informação idônea. Né? Não fiz com o Bert Hellinger, né? Estive com ele num evento em Brasília, assisti algumas constelações dele, mas o que eu sinto é que as pessoas estão muito afoitas, as pessoas são muito ansiosas. Sim. E a necessidade de ter resposta faz com que elas digam qualquer coisa. E essa necessidade de dizer qualquer coisa, eu prefiro ficar quieta. Eu entendo perfeitamente, porque o ser humano está completamente... Porque tem muito, então assim eu acabo ficando para mim, porque eu sinto que está tudo muito... E é como eu não quero... Porque eu sou uma pessoa que eu fico aberta demais, então agora eu aprendi que o meu campo, ele funciona a partir das minhas experiências. Muito bom. Mas essa formação é uma formação realmente... Séria. As que eu fiz foi séria, foi não, bem importante. E isso é perfeito, mas quando a pessoa ela quer fazer a formação, ela tem que necessariamente ir até um instituto, ver alguém que já seja formado. Olha, eu ela vou pode te se dizer que autoformar, pode ler livros. Para constelação, eu acho que tem que fazer curso, sim. Tem que se preparar, tem que passar por um processo. Porque não adianta simplesmente tu vou constelar sem passar pelo processo da constelação. É vivencial. Não existe tu fazer um trabalho em que tu não tenha em ti a percepção das tuas mudanças. Tem que ter um estágio. Tem que ter um estágio. Tu tem que passar por um momento de evolução, de olhar para a tua história e dizer, ok, eu passei a limpo a minha história, ela está organizadinha, está bonita, eu posso levar adiante. Enquanto tu faz, como terapeuta floral, a gente lá atrás venha trazendo, então, eu vou me curando enquanto eu ajudo a curar. Nós nos curamos a vida inteira. Mas dentro a cura eterna, né? Mas as impressões, porque não é o que eu acho. Tem que sair do que eu acho. A constelação não é o que eu acho, é o que o campo traz. E tem que ter esse olhar, essa percepção muito tranquila para não cometer equívocos. Porque um movimento, às vezes, quer dizer uma coisa, outro movimento já está dizendo outra. Quer dizer outra, né? E a bruxaria, Mônica? Porque, né, a gente conheceu por causa disso. Muito bom. Você está retomando os rituais sazonais? Então, como é que tá? Assim, eu sou uma pessoa que eu mantenho comigo. Eu sempre fui mais uma bruxa irregular, né? Com o título acadêmico. Esse Muito título bom. é meu. Não conheço ninguém. Você não compartilha com ninguém. Que eu não compartilho, porque esse bruxa irregular é muito bom. Muito bom, né? Muito bom. Isso ficou marcado e... É uma história nossa do passado, que ela uma vez estava conversando com uma pessoa e a pessoa disse para ela que ela era uma bruxa irregular. Eu não tinha autoridade para falar sobre o assunto porque eu era uma bruxa irregular. Que E absurdo. dentro de um evento que eu tinha sido convidada pela mesma para participar. E desde quando precisa ser regular, né, gente? Porque ser bruxa é ser transgressor. Mas é exatamente Mas ser isso, regular para aonde? mim, é o maior privilégio. Né? É um doutorado em É um bruxaria. doutorado, porque eu estava lembrando, contando para meus filhos, que eu com 13, 12 anos eu fui catequista da Igreja Católica. Só que eu fui daquela que eu simplesmente dei ordem para o padre. Muito bom. Já era uma sacerdotisa. Eu estava como sacerdotisa da deusa a serviço daquelas crianças que estavam ali. Eu não estava a serviço de uma instituição. Então, assim, com tão pouca idade, eu já estava conectada com a deusa. Eu já tinha esse caminho. Então, isso ninguém me tira. Isso mesmo. Isso ninguém me tira. Eu realmente hoje eu faço um trabalho muito comigo. Eu tenho vários estudos, mas todo o caminho espiritual e da bruxaria, trabalho ritos de passagem, em cerimônias familiares, com amigos, com pessoas que realmente estão conectadas. Eu não tenho um coven hoje, porque não é um compromisso que eu quero manter, no momento que eu estou tão dedicada para outras questões que eu considero tão importantes quanto. Porque tem que se dedicar totalmente. Totalmente. E eu estava lembrando quanto que eu era... A minha casa era portas abertas, né? Eu era a estrela do bairro. Boas lembranças, né? Era fogueira toda semana tinha fogueira. Então, assim, eu me nutro muito dessa recordação de todo o processo
dos elementais, e hoje eu estou com um trabalho mais a nível mental, cerimônias internas fechadas, mas eu sinto que é um caminho que não tem volta. Eu estudo nomes sagrados, né? Que vem lá dos cátaros, né? Vem hebraico, e ao mesmo tempo eu percebo como o caminho se converge. Não tem como separar. E tem as consultas que você continua Não, atendendo, e as minhas consultas né? são maravilhosas, né? Eu tiro o chapéu para o trabalho que eu faço. Porque eu valorizo cada pessoa que chega diante de mim, porque é um enviado, né, para passar pela transformação. E é isso, eu dinamizar potenciais é exatamente isso, né, o que eu faço. Olha, gente, se você quer conhecer mais o trabalho da Mônica, ela vai passar aqui as redes sociais, os contatos dela, para você fazer uma constelação, uma consulta de tarô, né, ou as formações que ela desenvolve. Vale a pena você segui-la nas redes sociais e conhecer o trabalho dessa mulher, que é, ó, de excelência. Eu tenho um grupo no WhatsApp da Aulos Renaissance, Templo Escola de Mistérios, que eu conduzo meditações durante, assim, eu recebo assim, hoje eu vou fazer uma meditação e as pessoas já sabem, né? Eu sou do imediato, eu sou do agora. Então, o meu trabalho ele segue pela Aulos Renaissance e também no Instagram, Facebook. Tá, Facebook, o meu telefone é 11 95877 1133. Vai passar aqui no GC, você anota o telefone da Mônica, entra em contato com ela, chama ela no WhatsApp para conhecer um pouquinho desse trabalho, que é um trabalho transformador. Com certeza, eu acredito que tem feito um bom trabalho. Com certeza absoluta. Viu? Saudades, viu, amiga? Ela está em São Paulo agora, a gente se vê mais do que a gente se via ano passado, mas ainda não é suficiente. Não é o suficiente, temos que nos ver mais ainda. Tem esse movimento, viu, de cumprir com a alma. Obrigado, tá? Beijo, meu amor. Obrigado, muito beijo. grato. Volta mais vezes aqui pra gente falar de mais volto, coisas, sim. hein? Olha, gente, a gente vai ficando por aqui, mas você sabe que todas as terças-feiras, sempre às 21h30, nós estamos aqui pela Astral TV fazendo esse programa incrível para falarmos de espiritualidade, de tudo que é bom nessa vida, não é? Cada vez nos tornarmos seres mais espirituais. Eu acho que é o caminho para a gente encontrar o nosso propósito, para nós nos encontrarmos, né? Encontrarmos a nós mesmos nesse caminho. Então se conecta com a gente sempre nas terças-feiras às 21h30, mas se perder não tem problema, porque na quinta-feira a reprise também no mesmo horário. A gente vai ficando por aqui, mas semana que vem eu tô de volta. Até lá.